Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Flávio de Almeida Ribeiro, João Carlos dos Santos Máximo, João Roberto Ladeira presente, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 32ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem de número 37, ano 2015. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter à elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei visando a recomposição orçamentária e o reequilíbrio das finanças municipais em mais uma medida de enfrentamento da crise fiscal pelo qual o país e todos os entes federativos passam. Como todos sabem, a grave crise econômica e fiscal vem afetando o país, em especial os municípios, que têm a importante tarefa de prestar serviços diretamente à sua população. Em todos os lugares, as câmaras e executivos têm se debruçado para encontrar formas de mitigar os efeitos da crise, manter o equilíbrio orçamentário e financeiro para que os serviços sejam mantidos à população, o pagamento dos salários dos servidores e, em dia, o pagamento dos fornecedores, que também é de primordial. Já tomamos diversas iniciativas, algumas com um ponto apoio dessa Casa de Vereadores e de outras que virão, sempre no mesmo sentido. É necessário alongarmos no tempo as dificuldades vividas hoje, no momento agudo da crise, para que dê tempo da economia recuperar as medidas de ajuste e os efeitos. Quanto então, poderemos todos lidar melhor com esta questão. Estamos, ao mesmo tempo, tomando medidas de permanente apoio às empresas aqui instaladas e buscando a atração de outras, para, com isso, garantir uma melhor arrecadação e geração de empregos futuros. Neste sentido, o presente projeto é para aproveitar uma das oportunidades que o Senado Federal providenciou, em especial para os estados e municípios afetados pela queda do preço do petróleo e, com isso, amenizar os seus impactos, permitindo uma pequena reestruturação de valores no tempo, em apenas 10% de um eventual valor a ser contratado e limitado aos termos do Senado. O objetivo nodal é de viabilizar a contratação de operação de alineação de ativos nos exatos termos de previsão constante da Resolução de número 43 do ano 2011, com as alterações provenientes da Resolução de número 2 do ano 2015, ambas do Senado Federal. Sublinha-se o nobre caráter da resolução do Senado, que sensibiliza com as expressivas e recentes quedas do valor do barril do petróleo, retração das atividades da Petrobras e da indústria ligada à exploração do bem. Vislumbrou a ameaça, em parte já concretizada, de se inviabilizar as administrações municipais e estaduais, de entes em que se dão tais atividades com intensidade, graças a quedas expressivas e absurdas das suas receitas. Bem apontado, outro sim, que a diminuição expressiva do repasse de tais recursos põe em risco não só as atuais administrações, mas também as que hão de vir, já que a herança de municípios com solução de continuidade sistemática de serviços públicos, especialmente nas áreas de educação,
obras, serviços públicos e outros investimentos têm evidente condão de prejudicar não só as atuais gestões planejadas sobre outras perspectivas, mas também as seguintes, haja vista que a interrupção de projetos de serviços públicos advém como herança natural para os anos posteriores. A medida proposta, pois tem o caráter de propor fórmula de recomposição de parte das perdas das receitas, em estrita e absoluta proteção dos interesses da população. Do outro lado, como exatamente determinado pelo Senado Federal, as operações a serem contraídas têm em si embutidas regras capazes de restringir os esforços futuros para amortização limitado a 10% dos recursos oriundos das mesmas fontes do futuro, assim mesmo somando das diferenças entre os projetos e o realizado. Ademais, esta autorização é mais um passo nesta direção, pois há um longo caminho a percorrer e a sua concretização depende da união de municípios nos mesmos esforços, com a parcela do apoio do governo federal e uma solução que encontre no mercado reais interesses nestes ativos. Dados os motivos expostos e necessidade requerida pelo bem da população municipal, submeto ao crivo de Vossas Excelências o presente projeto de lei, sabendo que os nobres vereadores estão também, sobretudo, preocupados com o bem-estar da nossa comunidade e auxiliando o município no seu desenvolvimento, requerendo que seja ele emprestado caráter de urgência em sua aprovação. Certo das vossas atenção, renovo o protesto de estima e consideração. Assina atenciosamente o prefeito municipal de Piraí, Luiz Antônio da Silva Neves. Comissão de Legislação e Justiça, redação final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social, processo de número 1240 do ano 2015. Relatores, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes e Flávio de Almeida Ribeiro. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Saúde e Assistência Social, reunidas, veio o projeto de lei de número 52, do ano 2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, com a finalidade de conceder subvenção à Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Piraí, APAI, no valor de R$ 462.240, a ser pago em 4 parcelas trimestrais, no valor de R$ 115.566. Na justificativa do projeto, já se verifica que a finalidade é beneficiar uma instituição que se encontra em plena atividade em nosso município e já em anos anteriores vem sendo beneficiada com o auxílio concedido pela municipalidade para o melhor desempenho das suas atividades em benefício da comunidade piraense. Tal iniciativa se faz necessária em função do que se disciplina a Lei de Responsabilidade Fiscal, do dia 5 de maio do ano 2000, em seu artigo 26. As subvenções destinam-se à operação e manutenção das entidades beneficiadas, às despesas correntes, pois, quando tem caráter social, as subvenções são aplicadas no custeio de entidades voltadas à assistência social, cultural, saúde e educação. Os recursos para o atendimento das despesas decorrentes dessa presente lei estão apontados no artigo 2º do projeto e correrão por conta verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada, atendendo assim o que dispõe a lei de número 4.320, do dia 17 de março de 1964. Sobre o prisma e de sua conveniência, utilidade e oportunidade, o projeto atendeu a todos os requisitos e, quanto à sua constitucionalidade e legalidade, nada se nos apresenta que possa constituir o óbice à sua aprovação. Conclusão dos relatores, pela aprovação do projeto de lei de número 52 e, de acordo com a sua redação final,
Assina o senhor Mário Hermínio da Silva Carvalho, relator das comissões de Legislação e Justiça e Redação Final. O senhor Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Pela conclusão das comissões, assina o vereador Wildon Vieira da Silva, presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social e vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Requerimento de número 97, ano 2015. Os vereadores que este subscrevem requer à mesa ouvido do plenário, nos termos regimentais, que seja colocado em regime de urgência o projeto de lei de número 52 do ano 2015, de acordo com as normas estabelecidas no artigo 144 do regimento interno desta Casa, e submetido à discussão e votação única, ainda nesta sessão plenária de hoje, por encarar matéria de relevante interesse que exige pronta apreciação do plenário desta Câmara Municipal. Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2015, assinam todos os vereadores. Indicação de número 230, ano 2015, Charles Torres Dias, vereador no uso das suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar à secretaria competente a possibilidade de executar obras de reparo na calçada da escadaria C, no bairro Asilo Pinheiro, neste município. A referida calçada encontra-se com buracos enormes, precisando que se faça um reparo emergencial, uma vez que o risco de acidente no local é muito alto. Por tais razões, entendendo plenamente justificada a presente proposição, esperando do chefe do Executivo Municipal o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2015, assina o vereador Charles Torres Dias. Indicação de número 231, 2015, Charles Torres Dias, vereador no uso das suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar à secretaria competente a viabilidade de se fazer obras de reparo nos bueiros em toda a extensão da rua Bulhões de Carvalho, neste município. A referida rua encontra-se com os bueiros abaixo do nível do piso asfáltico, precisando que se faça um reparo emergencial, uma vez que o risco de acidentes é muito alto. Por tais razões, entendendo plenamente justificada a presente proposição, espero do chefe executivo municipal o seu pronto atendimento. Segue fotos em anexo. Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2015, assina o vereador Charles Torres Dias. Só isso aí, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passaremos à apreciação e votação das matérias contidas no expediente. Coloca em discussão e votação o requerimento 96 de 2015 dos vereadores da Câmara Municipal de Piraí, solicitando regime de urgência para votar o projeto de lei 52 de 2015. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos ao grande expediente para o uso da palavra em tema livre. Os senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Antes de passar a primeira fala, justificar aqui a ausência do vereador Charles Torres. O mesmo se encontra em Brasília, nesse momento, numa agenda de trabalho. Por consequência disso, não poderá estar presente. E acerca de alguns comentários, dos últimos dias, inclusive aí pelas ruas, só deixar uma fala aqui de tranquilização, para tranquilizar os servidores públicos municipais, que obviamente estão preocupados com o seu abono, embora... mais uma vez, eu faço questão de frisar isso, não seja de nenhuma responsabilidade da Câmara de Vereadores conceder o abono de Natal aos servidores da Prefeitura, isso é uma responsabilidade da Prefeitura. Eu quero dizer que essa casa, em momento algum, irá se furtar em ajudar os servidores públicos municipais. Hoje, pela manhã, liguei para o prefeito Luiz Antônio, marcamos uma reunião às 2 horas, onde nos sentamos por quase 2 longas horas, conversamos bastante sobre as situações e essa Câmara se colocou, mais uma vez, à disposição dos servidores e a gente vai ajudar, assim, de uma forma significativa. Tá? A Prefeitura também vai procurar, pelo seu lado, espremer algumas coisas e a gente vai chegar no denominador comum. Se necessário for, essa casa vai convocar uma reunião extraordinária para que possamos votar e os servidores receberem a tempo o seu abono de Natal, mas tenho certeza que falar até papagaio fala. Estão falando muito aí pelos bares, pelos botequins, mas fiquem tranquilos, tá? Os servidores públicos municipais
Os senhores receberão sim, né? Ainda não temos aqui o valor, mas os senhores receberão sim o seu abono de Natal. Passaremos para a explicação pessoal, para o grande expediente, com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Bom, acabou de ser feita uma leitura, uma mensagem do Executivo, colocando que o Senado Federal aprovou uma linha de crédito para os municípios em dificuldade e que pode botar como garantia os royalties do petróleo. Nós tivemos, só agora no ano passado, uma queda do royalties do petróleo em torno de 6 milhões no ano. 6 milhões de reais. Dá realmente um impacto muito grande nas contas. E o Senado, querendo viabilizar algumas situações, que essa situação da crise, vários municípios aqui da nossa região estão passando pelo mesmo problema, uma série de municípios aí dispensando funcionário em meio-dia. Nós viemos no nosso estado do Rio de Janeiro, de vez em quando com essas notícias tristes, que eu vi lá o centro de imagem do Rio de Janeiro, passando por um problema muito sério, praticamente quase que paralisando as suas atividades, por falta de dinheiro. O nosso governador passando por um problema seríssimo de pagamento de 13º, e do pagamento agora de novembro, teve que fazer um parcelamento, porque não tinha dinheiro em caixa para se fazer isso. A presidente da República, hoje, tem a comissão especial lá que o Supremo Tribunal Federal fez uma intervenção sobre a escolha daquela comissão especial. Ela está sendo incriminada porque ela pegou dinheiro da Caixa Econômica e dinheiro do Banco do Brasil para pagar crédito rural, para pagar Bolsa Família e para pagar o Minha Casa Minha Vida. Então, o crime que ela cometeu foi ajudar os pobres. Não é permitido isso pela legislação, pela lei de responsabilidade. Mas ela tirou dinheiro de autarquias do governo, é proibido pelo orçamento, é proibido pela lei de responsabilidade fiscal. Aí como é que ela fazia? Causava um alvoroço para 12 milhões de famílias, não pagando aquela esmola que é o Bolsa Família. Crédito rural, é esses produtores nossos que estão batendo recorde todo dia no agronegócio, alguns de pequenos produtores, vai deixar de cumprir com a amortização e facilitar a vida desses nossos produtores. E o Minha Casa Minha Vida, que a gente depois tem que fazer um histórico, para ver quantas mil casas hoje é ofertada, principalmente as cidades que têm acima de 50 mil habitantes. Ela procura atender as cidades, a gente vê aqui em Volta Redonda, Barra Mansa, as cidades mais próximas, aqui em Barra do Piraí também. Uma série de conjuntos habitacionais que é viabilizado para poder atender a baixa renda. Tem até a classe média também, que é beneficiada nesse aspecto, mas principalmente a baixa renda. Então, minha gente, esse é o crime que a Dilma cometeu. Por isso, até, eu, na minha concepção, vi aí algumas reportagens que o próprio Luiz Fernando Pezão colocou, fazendo uma defesa da legitimidade da democracia, porque a eleita foi a Dilma, que não é cabível hoje no país essa briga entre o legislativo e o executivo, que paralisa o país. Hoje nós temos um problema seríssimo da Operação Lava Jato, que paralisou as operações da maior empresa brasileira, que é a Petrobras. Houve um problema seríssimo naquelas encomendas das plataformas, principalmente na área do pré-sal. Problema seríssimo com as prestadoras de serviço. O Comperj, que estava sendo construído em Itaguaí, que é um polo petroquímico, paralisou todas as obras. Aí, para não sair um pouco também dessa área da Petrobras, que é a área de energia, e energia nuclear, aqui em Angra dos Reis, vocês devem ter visto, lá o Verome, hoje eu vi alguma coisa de uma reportagem em torno de 3 mil trabalhadores. Lá na usina nuclear, 1.125 da Andrade foram demitidos, agora o canteiro praticamente, e só ficou o canteiro de obra com 30 funcionários. Isso é a crise causada pelas investigações, problema sério, que algumas empreiteiras realmente tiveram uma conduta ilícita. Os empreiteiros hoje estão todos eles presos lá por ordem do Sérgio Moro. Ontem tivemos manifestações, faz parte da democracia, eu acho importantíssimo.
Tem direito à nossa democracia, as pessoas se manifestarem, seja contra, seja a favor. Mas eu, na minha concepção, eu estou do lado do Luiz Fernando e vou dizer para vocês, eu acho que hoje o impeachment não resolve o problema do Brasil, porque eles vão botar lá o Temer, que também não tem legitimidade. Hoje nós vemos o nosso legislativo fazendo uma vingança com a Dilma, porque ele tem um processo também daquelas contas que ele agiu com falta de decoro, que ele mentiu na comissão lá, na CPI, que faz aquela investigação lá. Ele mentiu dizendo que não tinha conta na Suíça e foi lá provado que ele tinha 4 contas na Suíça. O Eduardo Cunha, deputado federal aqui do Rio de Janeiro. E a gente fica observando que essa briga toda, o que traz é prejuízo para a nação. Hoje os investidores, grande parte das empresas, às vezes, que quer fazer um investimento no Brasil, o dólar, com esse disparada que ela deu, fica fácil para os investidores internacionais. Infelizmente, o Brasil hoje está praticamente paralisado, com uma briga gigante aí com o negócio do impeachment. Problema seríssimo dentro do Conselho de Ética, nós estamos vendo a todo momento como está aquelas brigas lá, a todo momento lá, no Conselho de Ética, até agora não conseguiu andar 1 milímetro, que só tem um relatório que deve ser apresentado amanhã, que é pedindo o prosseguimento do processo contra o Eduardo Cunha, que é presidente de um poder desse país. E a gente fica observando, hoje tem um processo, se for diretamente investigado a parte da Lava Jato, se houve dinheiro da Lava Jato na campanha, caça os dois, a presidente e o vice. Quem assumiria? Eduardo Cunha? Tem legitimidade para poder mandar nesse país hoje? A vez seria dele. Aí se o Eduardo também for afastado por esse Conselho de Ética que está aí, que é uma dificuldade que ele manobra aquilo a todo momento, aí vem ser o presidente do Supremo Tribunal Federal, que teria que convocar eleições imediatamente, novas eleições nesse país. Então hoje esse país carece de uma liderança. A gente precisa de uma liderança que possa agregar forças para poder comandar esse país. Infelizmente o Congresso, a gente está vendo lá como os caras são mercenários, a todo momento fazendo negociação com interesses próprios. Hoje, cada vez que a gente vê, não representa a nação, não representa o país. São interesses próprios que os caras estão a todo momento negociando e querendo levar cada um mais vantagem do que o outro. Então eu tenho observado, por exemplo, o país hoje, a crise moral, a crise ética, a crise política, ela é muito maior do que os problemas da área econômica. E eu já fiz uma crítica aqui, volto a repetir para vocês. Esse Joaquim Levy, há 10 anos atrás, ele já era membro do Ministério da Fazenda. Todo mundo botou um apelido nele, era o mão de tesoura. Ele é que fazia os contingenciamentos e os cortes dentro do orçamento. É um cara que tem zelado até demais, eu acho, da conta, por essa crise maluca que nós estamos vivendo hoje. É o Joaquim Levy, ele chegou a passar pela Secretaria de Fazenda do Estado aí, na época do Sérgio Cabral. Aí depois foi ser empregado, por último agora, do Bradesco. Ele estava na direção do Bradesco, quando a Dilma chegou a chamar o presidente do Bradesco para ser o ministro da Fazenda. Ele não quis, acabou sobrando para esse Joaquim Levy, que tinha trabalhado já no Ministério da Fazenda há 10 anos atrás, 12 anos atrás. E ele acabou hoje implementando uma recessão nesse país. Nós vivemos uma recessão. Ele fez alguns pacotes lá, que infelizmente agora com essa crise política não passa nada, são ajustes fiscais, tirando alguns incentivos que foi dado principalmente para a linha branca e para a indústria automobilística. E o país hoje, um problema seríssimo dessa crise ética, da falta de moral que nós vivemos, o país hoje paralisou. A Petrobras, que a gente tem falado aqui, que ela é uma gigante do mundo, no mundo do petróleo, é uma das maiores do mundo, as empresas prestadoras de serviço dela hoje, com esse problema seríssimo, inclusive porque os donos das empresas estão presos lá pela Polícia Federal em Curitiba, acontece essa paralisia nesse país. E mais a briga política que a gente vê a todo instante, a briga terrível hoje pelo poder do próprio Temer, que está hoje sabotando praticamente a administração hoje da nação, olhando o lado do ego dele e não olhando o lado da nação. Então vivemos essa crise nos municípios, no Estado a gente está vendo aí o Luiz Fernando, com toda a capacidade que esse homem tem, tentando negociar uma dívida que ele pagou só o ano passado, esse ano, 8 bilhões de reais de juro da dívida do Estado. Ele herdou isso, não foi ele que fez a dívida. Ele pegou o Estado, tem agora 1 ano. Então é isso que nós temos sofrido na carne, que a gente fala que está cortando sem anestesia, a caristia, nós estamos enfrentando o problema hoje da inflação de 2 dígitos, chegou já a 10%,
Isso é um mal terrível que penaliza principalmente a população mais pobre. E a crise política que nós estamos vivendo hoje, com essa falta de ética, falta de honestidade, nós temos tido problemas seríssimos que a gente precisa realmente colocar a nação na frente e esquecer o lado do ego pessoal para poder acabar com essa briga legislativa e executiva, senão o país não sai dessa inércia. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Eu queria fazer um comentário aqui sobre a cantata de Natal que aconteceu na sexta-feira do nosso então secretário Eco. Queria parabenizá-lo, que fez uma belíssima cantata de Natal, sem recurso financeiro praticamente zero. E é um ótimo exemplo quando as pessoas querem fazer as coisas com boa vontade e dedicação conseguem. Então, que sirva até para outro secretário olhar e se espelhar no Eco. Queria parabenizá-lo, que ele foi um herói. Cantata essa que não teria, mas veio aí para mostrar que, além de um bom vereador, também é um bom secretário. Queria falar também o presidente comentou agora sobre o abono de Natal. Eu fiquei muito feliz. Vossa Excelência está falando que conversou com o prefeito. Eu acho que isso aí que é o principal, o diálogo. São dois poderes independentes, mas tem que trabalhar alinhado. É isso que está faltando no nosso Congresso Nacional. Esse alinhamento e pensar, exatamente pensar no povo, não é deixar de pensar no próprio umbigo. Então, parabéns, presidente, por ter procurado o prefeito. Vamos torcer para que esse valor seja um valor, talvez, não ideal, mas que seja um valor que dê para contemplar essas famílias, que eu tenho certeza que vai ser de muita valia. Parabéns para o senhor. Muito obrigado. Passaremos à ordem do dia. Coloco em discussão e votação o projeto de lei 47/2015 do vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, que institui no âmbito do município a Semana da Saúde Bucal. Senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 48/2015 do vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, que institui a Semana Municipal da Agricultura Familiar a ser comemorado anualmente na última semana de julho, no município de Piraí. Senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei do vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, que reconhece como entidade de utilidade pública a entidade cultural e beneficente de Piraí, localizada na rua São Benedito. Senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única o projeto de lei 38 de 2015 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraí. Senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única requerimento 96 do vereador João Roberto Ladeira da Costa, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito que interfira junto ao DER, Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, para que execute o nivelamento da tampa do bueiro existente na frente da loja Contiscar, localizada na rua Bulhões de Carvalho, 340A, no bairro Casa Amarela, RJ 145, neste município. Senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Tem explicação pessoal? Alguém inscrito? Não. Passaremos para a explicação pessoal, para o uso da palavra em tema livre. Senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Não havendo oradores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 15 de dezembro do corrente ano, hora regimental.